comentarista Paulo Vinícius Coelho não economizou críticas à criação do Comitê Consultivo de Arbitragem da CBF, anunciado pelo presidente Edinaldo Rodrigues na última semana. Durante sua participação no programa de primeira, do UOL Esporte, PVC foi direto ao ponto. Disse que Edinaldo demitiu Wilson Luiz Seneme do comando da arbitragem porque queria interferir nas escalas dos árbitros. E ele não parou por aí. Para PVC, a criação do comitê é, nas palavras dele, uma piada. O novo colegiado terá 3 nomes de peso no comando: o argentino Néstor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo de 2014, o italiano Nicola Rizzoli, que apitou a decisão da Copa de 2018, e o brasileiro Sandro Meira Risse. A ideia é melhorar a arbitragem no Brasil, mas as críticas já começaram antes mesmo do comitê começar a trabalhar. Voltamos, hein? Vamos falar sobre arbitragem, mudanças na arbitragem. O Wilson Seneme foi demitido da comissão de arbitragem da CBF e a CBF já anunciou, inclusive, uma comissão com ex-árbitros internacionais gringos que vão participar agora de toda essa abordagem aí da CBF. Vamos ver essa história, a gente tem um print da matéria também e vamos contar aqui os bastidores de como foi essa troca e o que vai ser feito a partir de agora. Deixa eu fazer uma observação só. Deixa eu só mostrar a matéria que está no ar ali, ó. Assinada pelo Igor Siqueira e pelo André Martins, lá no Rio de Janeiro e aqui também em São Paulo, que conta: CBF demite Seneme e monta time internacional para ajudar a arbitragem. O que aconteceu? Não, primeiro que assim, ela não montou uma comissão internacional. Ela montou o que ela chamou de comitê consultivo, o que é completamente diferente, porque o comitê consultivo é formado pelo Nicola Rizzoli, que foi o árbitro da final da Copa do Mundo do Brasil em 2014, que trabalha como diretor de árbitros da CONCACAF. Pelo Néstor Pitana, argentino, que trabalha como funcionário da Federação do Equador. E pelo Sandro Meira Risse, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, isso aqui é um comitê de 3 pessoas, 3 árbitros absolutamente respeitáveis, que não vão ver o Campeonato Brasileiro, da Série B e da Série C. E a comissão de arbitragem, ela não trabalha na Série A. Porque o Sandro, todo respeito pelo Sandro, pode perfeitamente ver todos os jogos, 10 jogos da rodada da Série A. Mas ele não vai ver todos os jogos da Série C nos Estados Unidos. Então isso é um comitê consultivo. O que na prática significa que quem vai mandar nesse negócio é o Rodrigo Sintra, que não está na arbitragem há 20 anos. Os árbitros estão extremamente desconfortáveis com essa situação. Por quê? Porque o que está acontecendo é que o Edinaldo Rodrigues, que já manda em tudo, vai mandar na arbitragem. Por que o Seneme caiu? O Seneme caiu, entre outros motivos, porque o Edinaldo não conseguia interferir nas escalas de arbitragem. A gente trouxe no ano passado, detalhadamente, o processo de fritura do Seneme. O Seneme caiu em setembro. Em setembro, depois daquele jogo de 19 de agosto, Vitória 2, Cruzeiro 2, em que o Dineno mata a bola no braço e faz o gol, e o Vitória é um clube de origem do Edinaldo Rodrigues, mas é um clube da Federação Baiana, o Vitória estava inconformado com aquilo, o Edinaldo convocou uma reunião de emergência no início de setembro, com os 40 clubes, os clubes desabafaram, o Wilson Seneme levantou-se, começou a falar sobre os acertos da arbitragem e foi desautorizado publicamente pelo Edinaldo. No dia seguinte, o Seneme saiu de licença médica e dentro dos corredores da CBF se falava de esgotamento mental. 10 dias depois, o Seneme voltou, disse que estava bem e que tinha tratado um processo de pressão alta. Mas ele, a partir dali, quem estava fazendo as escalas era o Emerson Augusto de Carvalho. O Seneme caiu em setembro. E a demissão foi anunciada ontem. Na prática, ele pode ter feito alguma reunião, participado de alguma escala, mas o Seneme caiu na prática em setembro. E foi anunciado ontem. E o que acontece agora? Esse comitê consultivo é uma piada. Porque um trabalha para a Federação do Equador, um trabalha para a CONCACAF e o outro mora nos Estados Unidos e a Série C vai ser vista por quem? Por mim? Vamos dizer, o árbitro foi bem aqui, foi mal ali, foi bem acolá? Nós estamos brincando de fazer arbitragem no Brasil. Outro ponto, eu tentei falar com o Seneme ontem, nós tentamos falar com o Seneme hoje, convidamos o Seneme para participar do programa, o Seneme disse que não queria participar,
não tem como dizer que vai acontecer, mas eu posso dizer o seguinte: quando o Gaciba foi demitido da CBF em 2021, depois de um erro de arbitragem num jogo Flamengo 3, Bahia 0, e quem reclamou foi o Bahia, que é a Federação Baiana, que é a federação de origem do Reginaldo, não estou fazendo juízo de valores. Estou só falando, o Reginaldo é o presidente da CBF que saiu da Federação Baiana. O Gaciba caiu depois de um erro contra o Bahia. Não estou fazendo uma ligação direta, mas foi o que aconteceu. O Gaciba caiu e o Gaciba continuou recebendo salário até o final do contrato, ou seja, a CBF assumiu o contrato que tinha assinado corretamente e pagou tudo, o que provavelmente vai acontecer com o CNM. Por isso que, talvez por isso o CNM esteja em silêncio. Por quê? Porque o CNM era o cara que o Reginaldo não conseguia falar. CNM, vamos mexer na escala? Não, o CNM era o chefe da arbitragem, com todos os erros e acertos, ele era o chefe da arbitragem. O que está acontecendo agora é que você tem um comitê consultivo que é uma marionete. Porque não tem... Como é que os caras vão ver todos os jogos da Série C, da Série B, da Série A, da Série D? Não vão. Então quem é que vai fazer esse cara de arbitragem? Quem é que vai analisar os árbitros? Quem é que vai treinar os árbitros? Quem é que vai fazer a preparação adequada? Ponto, é muito grave. O que está acontecendo é muito, muito grave com a arbitragem brasileira. É muito sério. Precisa ter um presidente da comissão de arbitragem. Porque a comissão de arbitragem é o que dá respaldo e independência aos árbitros. Para que eles não fiquem jogados às pressões políticas do presidente da CBF, porque o cargo do presidente da CBF é político. O cargo do chefe da arbitragem é técnico, não pode ser político. E na minha visão, os árbitros ficam expostos. Os Claro árbitros, eles são o elo mais fraco ali, né? Eles estão... Todo mundo bombardeia o árbitro. É a imprensa, é a torcida, são os clubes, os próprios jogadores. E se eles não têm um comando, né, a quem recorrer, fica difícil para eles também. Ô, Mili, a arbitragem brasileira é um problema, não é de hoje. E muitas mudanças acontecem, mas isso não consegue ser resolvido. Esse problema não consegue ser resolvido. Como é que você vê esse cenário todo agora? Eu subscrevo tudo que o PVC falou, assim, com a intensidade que ele falou. Ele já entregou até o corte pronto, né? Estão brincando de fazer arbitragem no Brasil. É isso, gente, estão brincando de fazer arbitragem no Brasil. É uma coisa muito centralizadora, vem piorando muito a arbitragem no Brasil. Acho que agora todo mundo vai concordar que o VAR não resolveu o que o VAR prometeu que iria resolver, e dava para saber isso desde o dia 1, que não resolveria mesmo. Então, já que eu subscrevi tudo o que o PVC disse, eu não vou repetir, mas eu tenho uma outra coisa que eu quero falar. É assim, essa comissão, se eu não me engano, vai ter 7 pessoas, né? Uma é mulher. Passou da hora da CBF deixar de olhar a mulher como cota. Mulher não é mais cota. Se foi para que a gente fosse inserida nesse mercado em que a gente foi sempre cuspida, já está na hora de mudar isso. Mulher não é mais cota no futebol. Sabe por quê? Porque mulher é metade da audiência do futebol. Na torcida do Corinthians, mulher é 54%. Então, a misoginia e o machismo emburrecem as pessoas. Porque não é negócio. Não é bom para os negócios você menosprezar mulher no futebol. Uma mulher na comissão de arbitragem, para falar, olha aqui, colocamos uma mulher. A gente sabe o que aconteceu com a única diretora que fez parte da gestão do Reginaldo na CBF. Ela está processando geral por assédio. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, isso me deixa muito furiosa, sabe? Não somos mais cota, isso deveria ficar claro. A Luísa vai ler, do Na Verdade em diante. Mais uma vez eu vou preservar o anonimato, certo? Da fonte. Deixa eu explicar. Esse aqui é o telefone do PVC, ele recebeu uma mensagem de uma figura importante. O que a gente pode revelar quem é, mas a gente pode revelar... É um árbitro de Série A. Ótimo, um árbitro de Série A relevante. E ele diz, na verdade, mandou para o PVC, na verdade, mesmo com o CNM, estávamos à mercê, agora ainda mais. Sintra está fora do futebol há 20 anos.
Nosso respaldo é apitar bem e se garantir dentro de campo. Ou seja, isso mostra como o árbitro ele está vulnerável, como o árbitro está né? se sentindo. Vulnerável nessa situação. Como está se sentindo em relação a essa mudança. nessa apuração do PVC, eu fui num outro caminho, que foram os dirigentes. Eu consultei, falei com 2 dirigentes da Série A, um de São Paulo e o outro fora de São Paulo, fora do eixo, né, Rio-São Paulo, perguntando o que os clubes, ou o que o clube, ele como figura dirigente, entendiam dessa questão de um grupo de gestão, né? uma situação de cada um num canto, aquela coisa que Comitê consultivo. Comitê consultivo. E aí a resposta foi, um deles me respondeu que acha bizarro, porque quando você tem algum lance para reclamar ou quando você tem alguma coisa para ajustar da arbitragem com o clube, você tem que procurar uma pessoa. Era o CNM, em reuniões e tal, antes era o Gaciba. Agora, quem você vai procurar? Com quem você vai falar? Você vai falar com um gringo que você nunca viu na vida? Você vai falar com um cara que é brasileiro, mas que está morando fora? Será que essa pessoa vai mudar para o Rio de Janeiro? Vai frequentar a sede da CBF? Para quem que a gente vai mandar ofício? Então, assim, os clubes, pelo menos esses dois presidentes de clubes que eu conversei, disseram mais ou menos a mesma coisa. Você vai tentar uma audiência com o Reginaldo Rodrigues, que era quem não atendia as audiências do CNM. Ou seja, os clubes também ficam inseguros nessa relação, né? Porque Claro. não tem uma autoridade a quem eles possam recorrer quando necessário. Vai reclamar para quem? Sim. Ou seja, isso gera todo um problema na cadeia toda, né? No futebol, a falta dessa autoridade na arbitragem brasileira. Agora, a arbitragem está gerando polêmica também em Minas, porque o Cruzeiro reclamou bastante da arbitragem no clássico contra o Atlético Mineiro. Vocês vão se lembrar, quem não se lembra, teve um lance em que o Lianco pisa no braço do Dudu. Enquanto isso, no Botafogo, tem jogador novo chamando a atenção. O comentarista Felipe Bastos elogiou a estreia de Ran Cruz no empate por 1-1 contra o Boa Vista, neste sábado, em Bacaxá. O atacante vestiu a camisa 9, não fez gol, mas participou bastante do jogo e mostrou que pode ser uma peça importante para o time. Ran Cruz estreou muito bem. Apesar de não ter balançado a rede, participou muito, ajudou no primeiro gol do Botafogo, teve movimentação, arriscou finalização de fora da área. Ele me lembra um pouco o Igor Jesus, pelo jeito que se movimenta, pela disputa com os zagueiros. Estreia muito positiva, mais uma opção para o time, analisou Felipe Bastos no Sport TV. Ran Cruz tem 23 anos, veio do Ludogorets, da Bulgária, e o Botafogo investiu pesado para trazer o jogador. Foram 8 milhões de euros, o que dá mais ou menos 48 milhões de reais, para ficar com 100% dos direitos econômicos do atacante. Ele já está inscrito na Recopa Sul-Americana, que começa na próxima quinta-feira. E o mercado da bola no Botafogo continua pegando fogo. Com o acerto praticamente fechado com Santiago Rodrigues, o clube atingiu um número impressionante, 536 milhões de reais investidos em contratações na temporada de 2025. O meia uruguaio, que pertence ao New York City, vai custar 17 milhões de dólares, ou 98 milhões de reais na cotação atual. Ele deve ser anunciado oficialmente na próxima semana, com um contrato de 4 anos, renovável por mais um. Os números são um recorde absoluto na história do Botafogo. Para se ter uma ideia, o clube gastou 413 milhões de reais na temporada de 2024 e, somando 2022 e 2023, os valores não chegaram nem perto do que está sendo investido agora. Segundo o levantamento do Fogão, os valores incluem bônus por metas, como nos casos do zagueiro Jair, ex-Santos, e do atacante Natan Fernandes, ex-Grêmio. E ainda tem mais por vir. Wendel, contratado junto ao Zenit, chega em junho. Além disso, o clube segue no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo antes do fechamento da primeira janela de transferências, no dia 28. Entre os alvos estão Jesus Medina, do Spartak Moscou, e Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino. O Botafogo não para. O mercado está agitado, e o time vai ficando cada vez mais forte para a temporada.